Amém. Antes de sentar, eu queria que cada uma de vocês pusesse a mão agora no coração. E eu vou pedir, vem Espírito Santo, ilumina meu coração para eu ver as coisas que são de Deus. Vem Espírito Santo dentro da minha mente, põe a mão na cabeça agora, dentro da minha mente, para eu conhecer as coisas que são de Deus. Vem Espírito Santo dentro da minha alma, para que eu pertença somente a Deus. Vem sobre tudo o que eu penso, digo e faço, para que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Então pode se sentar. Sabe, quando eu cheguei aqui a primeira vez no grupo de oração, e eu vi as pessoas pedindo o Espírito Santo e falando em línguas e aquela coisa toda, eu fiquei meio assim, achava que era tudo meio confuso e achava que o Espírito Santo era uma sensação, era alguma coisa que eu precisava sentir aqui dentro de mim, né? Então eu comecei a estudar e aí mergulhei e fui mergulhando ao longo desses 32 anos e cada dia quero mergulhar mais, porque a gente vai liberando o Espírito Santo para se revelar a nós, conforme a gente vai mergulhando nele. E o trecho do Evangelho que eu escolhi, vocês não precisam tomar nota de nada, porque eu escrevi tudo ali, os trechos todos, né, para a gente não ficar procurando tudo. Que é João 14, João 14, 15 diz assim: qualquer coisa que pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Então veja bem o que Jesus fala aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque às vezes a gente fala que a gente ama a Deus, mas a gente guarda os mandamentos mene mene, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito para que fique eternamente convosco. Outro Paráclito. Então Jesus também é um Paráclito. E o que é um Paráclito? Lá fui eu lá no dicionário procurar o que era um paráclito. E diz assim, que etimologicamente alguém que é chamado junto a uma pessoa, com o fim de acompanhar, consolar, proteger, defender e interceder. E Jesus então fala do Espírito Santo como outro paráclito. Ele indo, ele deixa outro. Porque será dado aos que o amam, como advogado, para te defender, e também como consolador, para consolar os teus momentos de sofrimento na vida. Ele vai deixar alguém que me acompanhe nesse vale de lágrimas, que é esse mundo. Veja essa irmã na Nicarágua, qual o vale de lágrimas que eles estão passando lá. Né? Que os padres são perseguidos, bispo expulso do país, padres presos, porque não podem proclamar a fé. E fica tudo no escondido, parece que voltam às catacumbas, como lá naquele tempo, no começo do cristianismo, né? Então Jesus sabe que nós precisamos de ajuda. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós temos 1000 problemas e que a vida aqui é muito difícil. Portanto, nós precisamos dessa ajuda, de alguém que me leve pela mão, como esse intercessor, como esse companheiro que me guie. E quem é esse intercessor, esse paráclito que ele deixa? Que ele fala que é o Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo? É Deus.
ele deixa a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é verdadeiro Deus com ele e com o Pai. E ele enviará especialmente para aqueles que o amam, aqueles que cumprem os mandamentos dele. Na hora, os apóstolos não entenderam nada. E eu me lembro, quando eu cheguei aqui, que eu também, no começo, não entendi nada, né, do que era aquele espírito. E eu sei que tinha gente que dava testemunhos assim, que tinha ficado arrepiado, o outro tinha sentido um calor no coração, a outra pessoa tinha um monte de dons, e eu falava, nossa, eu não sinto nada, não estou pensando nada, não estou nada. Quem é esse Espírito Santo que eu também quero? Né? E os apóstolos também não entenderam nada. E eles só entenderam melhor quando eles receberam o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Na hora que eles experimentaram o Espírito Santo dentro deles, embora o Espírito já agia, mas eles não tinham experimentado ainda. E aí, conforme a promessa, o Espírito Santo guia a eles para toda a verdade. Porque o Espírito Santo está ligado na verdade. E quem é a verdade? Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles já tinham ouvido falar no Espírito Santo, porque Jesus já ensinou lá desde o começo das Escrituras, e já lembrou a eles desde o começo. Então, lá no livro do Gênesis, o Espírito aparece no início do relato da criação, dizendo que ele pairava sobre as águas. Em outras traduções, diz que ele pairava sobre o caos, sobre o vazio. Ele era a potência da criação. Ele que falou pelos profetas, ele que estava na nuvem luminosa que conduziu os nossos antepassados à terra prometida. Ele que tinha sido prometido pelo Pai, lá na profecia de Joel, quando disse, depois disso derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Ele que tinha vindo sobre Maria na Anunciação, e tinha fecundado Maria, e dado a vida a Jesus Cristo, como Deus e como homem. Ele que tinha vindo também sobre a forma de pomba no batismo de Jesus. E agora, eles se perguntavam, quem é o Espírito Santo? E muitos de nós ainda não sabemos realmente quem ele é. O catecismo vai nos ensinar que ele é Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que ele nos revela Deus. Lá em Coríntios, a gente lê, o que está em Deus ninguém o conhece, senão o Espírito Santo. É o Espírito quem nos dá Cristo, a conhecer Cristo e a sua palavra. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo, quando eu rezo, é o Espírito Santo que me faz entender a palavra dele. Às vezes eu posso ouvir uma pregação aqui, eu posso estar falando com vocês um tempo, a gente ouviu uma pregação, e se a gente não está centrado em Deus e no Espírito Santo, a gente não entende nada. E o Espírito Santo é muito humilde, porque ele não se revela a si mesmo. Nós o conhecemos e só percebemos porque ele nos revela Cristo e nos dá a graça de acolhê-lo na fé. Ele é de uma humildade imensa. Ele só mostra e recorda Jesus na palavra que ele deixou e na igreja. Tudo que Jesus revelou. Por isso ele também é chamado Espírito da Verdade. Porque ele só revela o que ele ouve do Pai e do Filho. Ele é uma pessoa divina. Ele faz parte da Trindade, um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito Santo é o amor dentro da Trindade, o amor do Filho pelo Pai, do Pai pelo Filho. Mas é uma pessoa divina. E para nós é difícil entender isso, porque é um mistério. E aí a gente pensa assim, a gente transforma o Espírito Santo numa sensação, em vez de pensar numa pessoa divina. E na palavra, ele também tem vários nomes, né, na Bíblia. Ruá, que é sopro, vento, brisa, ar, respiro.
Também chamamos ele de defensor, consolador, advogado, espírito da promessa, espírito de adoção, espírito de Cristo, espírito do Senhor, espírito de Deus. E São Pedro chama de espírito de glória. Também na palavra tem muitos símbolos dele. Água, unção, fogo, nuvem, luz, selo, imposição das mãos, dedo de Deus. Vocês lembram quando a tábuas da lei foi escrita pelo dedo de Deus? Quando escreve nas tábuas da lei o dedo de Deus, quem é? O Espírito Santo que escreve. E como pessoa, ele possui todos os atributos da personalidade. Por isso que a gente sabe que ele é uma pessoa. Ele tem mente, tem conhecimento e tem vontade. Então, ali eu coloquei todas as passagens, depois vocês tiram uma fotografia, porque daí em casa vocês vão estudar, porque eu não vou aqui abrir a Bíblia em todas as passagens, senão eu ia tomar a tarde inteira. Então, ele tem mente porque ele pensa por si mesmo. Ele possui conhecimento infinito e ele penetra nas profundezas de Deus. Isso tudo está ali, nas passagens. Ele exerce a sua própria vontade de acordo com a missão que ele tem. Ele reparte os dons com quem quer e sopra onde quer. Ele age e se relaciona como somente uma pessoa pode fazer. Ele ama, porque Deus é amor. Ele fala, porque foi ele que falou pelos profetas. Ele ora com gemidos inefáveis dentro de nós, pedindo as graças a Deus. Ele nos ensina todas as coisas. Ele dá ordens aos apóstolos e a nós também. Ele proíbe. Paulo diz que o Espírito Santo proibiu os apóstolos de irem até a Bitínia. Ele tem residência. Onde mora o Espírito Santo? Dentro de nós e na toda a criação. Espera um pouquinho. Então, ele também mostra o caminho. Né? Lá nos Atos dos Apóstolos, ele que envia a Seleucia e a Chipre, os apóstolos. E ele é que nos envia também. E ele se entristece. Lá em Efésios diz, não contristeis o Espírito Santo com o qual estáis selados para o dia da redenção. E como é que o Espírito fica triste conosco? Quando a gente peca. Aí ele fica triste. E o que distingue ele? Isso é o que eu falei, porque ele é uma pessoa. Agora, o que distingue ele como pessoa, sendo Deus? Ele cria do nada. Ele é a voz da criação, é o Filho, e ele é o poder da criação. Ele faz milagres. Ele dá a vida. E ele tem o poder de Deus. Ele é amor e ele tem todos os atributos divinos. Ele é o princípio de toda a criação. Ele é o sopro vital que o Pai soprou nas narinas de Adão e também em nós, no ventre das nossas mães, para nos dar vida no momento da fecundação. Ele é o Senhor que fecundou Maria. Ele é o esposo da Virgem Maria e deu vida ao Filho bem-amado do Pai. Ele é o sopro que ressuscitou Jesus dos mortos. Vocês lembram quando, nesses estudos do sudário agora, é muito interessante, do Santo Sudário, porque os cientistas todos estão chegando à conclusão, nos estudos todos que eles fizeram, que o sudário, que é aquele pano que envolveu Jesus, né, depois que ele morreu, e que está lá em Turim, né, guardado, é uma das maiores relíquias que existe, né? Ele, naquele filme do Mel Gibson, da Paixão, mostra bem, ele murchou. Ele não abriu para Jesus sair. E por que ele murchou? Porque o Espírito elevou Jesus. E o que ficou gravado nesse pano? Jesus, de uma forma que os cientistas não sabem até hoje como.
Eles acham que é assim, ó, algo tipo um raio, algo que não se conhece no mundo, que gravou Jesus no sudário. E gravou num negativo. Quando você tira a fotografia, sai o negativo, sai o positivo. É incrível, vale a pena estudar e ver um filme sobre o sudário. E quando é que você se tornou, porque ele mora dentro de você, quando é que você se tornou templo do Espírito Santo? No batismo. Mas o que acontece? Com o pecado que a gente comete, o Espírito Santo fica como que encoberto. E a gente não dá licença para ele agir dentro de nós. Porque eu sempre coloco ele em liberdade vigiada. É como se eu pusesse uma tornozeleira eletrônica nele e ficasse vigiando onde ele vai, mas não vem aqui onde eu não quero. Só vai onde eu deixo. Não passa daí. É como se eu dissesse para ele, olha aqui, Deus, fica quietinho, porque aqui quem manda sou eu. Quando eu peco é assim que acontece. Ou as pessoas que eu permito que mandem em mim, das quais eu me tornei escrava. Aquelas pessoas e as coisas que me dão prazer e satisfação. Ou aquelas que eu tenho morro de medo de perder. Às vezes filho, neto, amigos, morro de medo de perder, então eu só faço o que eles querem. No uso da liberdade que Deus me deu, então muitas vezes eu não permito que Ele haja em mim. E eu sinto ele, o padre Cantalamessa às vezes falou, que a gente sente às vezes ele como se fosse só um ar-condicionado aí. E não a profundidade que na verdade ele é. Agora, para todos nós que viemos aqui no grupo de oração, ele age em nós porque nós deixamos ele agir. Espero que todas deixem. E é o lugar, a igreja dele é o lugar certo da gente buscar a graça de deixar ele agir nas nossas vidas. Vocês lembram que Maria e os discípulos estavam reunidos no cenáculo, quer dizer, como igreja, reunidos ali, para receber o poder do Espírito Santo. É como ele só vem agir em você quando você vai dizer que precisa dele. Porque se você não disser que precisa dele, ele não pode agir. Ele não vai deixar você agir. Aí quando você chega a essa conclusão e deixa ele agir na sua vida, imediatamente o Espírito Santo que mora dentro de você começa a agir livremente, não mais bloqueado pelo seu pecado ou pela sua vontade, pelo seu orgulho. É nesse momento que acontece a coisa mais importante, que não é entender o Espírito Santo, mas que é experimentar o Espírito Santo. Ele quer fazer cada um de nós nascer de novo. Ele quer fazer cada um de nós uma criatura nova a cada dia, a cada momento. Ninguém aqui está pronto. É até o momento da gente ir para o céu. Agora, para cada um é de um jeito. Não é igual para todo mundo. Para mim, quando eu cheguei aqui, achei tudo assim meio esquisito no começo, mas já naquele dia ele já agiu em mim, embora eu não percebesse. Eu senti um desejo imenso no coração de ler a Bíblia, de estudar. Então eu comprei uma Bíblia, e aí eu via que as pessoas aqui às vezes abriam a Bíblia, assim eu resolvi abrir a Bíblia, né? E aí veio muito interessante, veio a passagem do filho pródigo. Ele estava dizendo para mim, ó, volta para mim que eu estou aqui, ó, com o braço aberto para você. E aí eu saí correndo e fui me confessar. Ainda uma confissão mal feita, ainda sem profundidade. E ao longo desses 32 anos, eu fui caminhando com o Espírito Santo e ele me mostrando os dons, os carismas, as virtudes e os meus defeitos também. E ele me deu fome e sede de Deus, uma fome e sede que não sacia, que eu preciso todo dia estar
lendo, estudando, buscando, indo atrás, rezando. E cada um é de um jeito, não é que todo mundo é igual. E quando eu digo cantando aqui com a Teresa, vem Espírito Santo pedindo que ele me venha, é como se eu abrisse o coração para ele, para que ele possa reinar dentro de mim e fazer em mim tudo o que ele quiser. Agora, se eu estou cantando aqui, vem Espírito Santo, vem, estou com a cabeça pensando no que eu tenho que fazer de noite, no que eu tenho que fazer amanhã, né, no que eu deixei para trás, nas dores enormes que eu estou sentindo, nos problemas homéricos da minha família, eu não deixo o Espírito agir, porque eu estou com a cabeça em outro lugar também. E o Catecismo nos ensina também que ele vai fazer tudo novo dentro de mim. Que ele é um com o Pai e o Filho, portanto, quando ele vem, ele não vem sozinho, mas ele vem com o Pai e com o Filho. E eu me torno morada da Trindade no meu batismo. Olha que coisa mais bonita. Em cada bebê que está no seio da mãe está a ação do Espírito Santo. Então, quando se fala de aborto, é algo horripilante. Em cada vida no mundo está a ação do Espírito Santo. Ao Espírito cabe reinar, santificar e animar a criação. O homem desfigurado pelo pecado continua a imagem de Deus, mas ele está privado da glória. Cada homem caído tem medo de Deus. Por que Adão e Eva ficaram com medo de Deus quando pecaram e foram se esconder? Eles têm medo de Deus porque vê Deus com uma imagem distorcida. Ou nem vê mais a Deus. Ou vira ateu. Mas Deus promete a Abraão que vai restaurar esse homem caído. E aí começa o anúncio da salvação prometida. Através de Jesus, que vai assumir a verdadeira imagem do homem e Deus. E vai restaurar-nos à semelhança do Pai. Restituindo a glória de Deus com o Espírito Santo que dá vida para cada um de nós e faz tudo novo. No dia do Pentecostes, que nós vamos celebrar já já, acontece então a descida do Espírito Santo. De forma manifesta, com sinais e prodígios sobre os apóstolos e Maria, e é muito importante, reunidos em oração. Quando eu estou sozinha, eu falo, eu não preciso de igreja, não preciso de nada, eu rezo sozinha. Não é impossível, mas é mais difícil. Porque quando a gente, 2 ou 3 se reúnem e pedem a mesma coisa, Deus se faz presente no Espírito Santo. E em Pentecostes, quando eles estavam reunidos e tudo começou a igreja. É o nascimento da igreja, em Pentecostes. O reino de Deus anunciado se abre para todos que desejarem. E o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos. Então nós estamos, quando se fala assim, nós estamos nos últimos tempos. Sim, desde que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, deixou aqui o Paráclito e formou a igreja dele, nós entramos nos últimos tempos. Que a gente não sabe quantos milênios vão durar. Mas nós já estamos vivendo os últimos tempos. O Espírito Santo é dado como primícias da nossa herança eterna. E ele vem nos ensinar a amar como Jesus amou. Isso é o mais importante, porque você sabe, só vai entrar no céu quem sabe amar. Você fala assim, eu vou para o céu. Mas só vai entrar no céu quem souber amar. Quem não souber amar vai ficar no purgatório gramando. Ou se tiver com ódio, vai lá ficar com todo mundo que odeia, longe de Deus. Então, para eu ir para o céu, eu tenho que aprender a amar. E é o Espírito Santo que vai me ensinar a amar. A perdoar as pessoas, a me doar aos outros, a fazer o bem para os outros, a desejar o bem para todo mundo, a orar pelos inimigos, a orar por aqueles que me maldizem, a orar por aqueles que precisam de oração porque estão com dificuldades, né? E é nesse poder
do Espírito Santo que nós somos feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, e só assim que nós podemos dizer que Jesus é o Senhor. Lá na 1 de Coríntios 12 diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que a gente tem Maria como mãe. E nós podemos produzir frutos de vida no Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. O que diz lá? Que o Espírito Santo nos ensina e nos dá o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o autodomínio. São as virtudes. É Ele que nos ajuda e forma em nós as virtudes. Quando eu digo sim, eu quero. Então, quando eu começo a me desenvolver nas virtudes, eu começo a perceber a ação do Espírito em mim. É pelo Espírito Santo que eu sou atraída a Cristo. Se vocês estão aqui, é porque Ele atraiu vocês a Cristo aqui. É Ele que manifesta para nós Jesus ressuscitado, que opera milagre da Eucaristia pela mão dos sacerdotes, que age em todos os sacramentos da igreja. Todos os sacramentos da igreja são confeccionados por uma matéria que é apresentada, mas é sobre a ação do Espírito Santo que se torna eficaz. É Ele que vem em socorro da nossa fraqueza, nossa tendência ao pecado, que intercede por nós com esses gemidos inefáveis. E Ele pede ao Pai graças que mais necessitamos. Pensa a graça que você mais necessita. Qual é a graça que você mais necessita? Eu não estou falando agora para o meu filho, a conversão do meu filho, a conversão de não sei quem, ou isso. A graça para você, pessoal, de santidade. Qual é a graça que mais você precisa? É aprender a amar? É aprender a perdoar? É aprender a rezar? É aprender a viver a palavra? Qual é a graça que você mais necessita? É essa graça que Ele quer te dar. E, na verdade, o que nós chamamos de Espírito Criador, sabe quando a gente reza o Veni Creator, vem Espírito Santo, né? Significa reconhecer que Ele não opera também só na igreja, mas Ele se estende a todo o universo criado. Ele é o Senhor da vida. Todas as vidas no mundo inteiro têm o poder do Espírito Santo. Foi como se a gente pudesse dizer, foi dada a vida, o sopro, por Ele. Ele é o Senhor da vida. E Ele é que mantém unida todas as coisas na natureza, no mundo, no universo que nós vivemos. Na verdade, o Espírito Santo enche toda a terra. É Ele que dá existência e consistência a tudo. É Ele que tem conhecimento de tudo. E aí o salmista diz: onde eu irei para ficar longe do teu Espírito? E ele fala: suba aos céus, lá está. Se desço lá nas profundezas, lá está. O Espírito Santo está em tudo. Então a gente entende que Ele não dá somente dons sobrenaturais, mas também dons naturais que agem em muitos no mundo inteiro. É o Espírito Santo que está operando no coração de cada pessoa e a move a buscar a verdade que é Deus. Então você vê que toda a humanidade, até os que se dizem ateus, porque os que se dizem ateus precisam defender veementemente que não acreditam em Deus. Na verdade, eles estão buscando a Deus. E todas as religiões buscam a Deus. Então é o Espírito que põe no coração do ser humano a necessidade de buscar a Deus. É Ele que dirige também o curso da história e renova a face da terra. Nos membros de Cristo, que é a igreja, Ele se relaciona com cada um em particular que o deixa se relacionar. E São Tomás de Aquino, ele diz que na criação,
toda verdade proclamada, seja de quem for que diga, vem do Espírito Santo. Qualquer verdade proclamada no mundo, mas não é aquela verdade como se diz hoje, a minha verdade, a tua verdade. Né? A verdade que é Cristo. Toda verdade que é proclamada no mundo vem do Espírito Santo. Toda ciência boa, a arte que é verdadeira, a invenção e as descobertas que renovam a face da terra, que dão vida, vem dele. Independente se o inventor ou cientista conhece ou não. Por exemplo, a Paulinha é dentista. O que tem de última novidade, Paulinha? Alguma coisa assim, um aparelho, alguma coisa muito especial? Eu me lembro quando eu era criança, que eu ia no dentista, tinha um aparelho horroroso, que fazia assim, a gente morria de medo, fazia um barulho horrível e doía para danaco. E hoje em dia você vai, precisa usar, porque aquele uma coisa muito mais fácil, com anestesia, com tudo. Quem é que inventou isso? Foram cientistas que foram desenvolvendo isso na ação do Espírito Santo, porque é para o bem. A própria doutora Raquel, na medicina, quantas coisas para o bem que foram sendo desenvolvidas na cardiologia. Muitas. E agora, rapidamente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que age para o bem. Quando é usado para o mal, não é o Espírito Santo que está agindo. No Salmo 103, o salmista canta: se retiras o teu espírito, os seres morrem e voltam ao pó. Envias teu espírito e renovas a face da terra. E eu só queria terminar pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós e faça tudo novo. Invocar o Espírito Santo como Criador é voltar na fé, naquele momento que Deus tinha ainda tudo sob o controle na sua vida. E quando é que Deus tinha tudo sob o controle na sua vida? Que Ele tinha o poder total sobre você. Quando você era não mais do que um pensamento de Deus. Porque nós sempre estivemos no pensamento de Deus antes mesmo de sermos fecundados no ventre de nossa mãe e nosso pai. Nada é por acaso. Às vezes a ciência diz, milhares de espermatozoides com óvulos, então na sorte, no acaso, né, surge uma criança. Não é assim. Nada funciona sem a vontade de Deus. Cada um de vocês aqui teve a vontade de Deus e foi um pensamento de Deus desde toda a eternidade, porque quer nos fazer santos e para isso Ele nos dá o Espírito Santo, para que Ele possa fazer assim, que Ele possa nos fazer de nós o que quiser sem ferir a nossa liberdade. E quando a gente se entrega, a gente está restituindo a Deus a nossa própria liberdade. Nós estamos nos abandonando como barro nas mãos do oleiro, dizendo a Ele as palavras que Ele mesmo inspirou. Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Então imagina você como um barro. Sabe aqueles escultores que ficam fazendo aqueles vasos lindos, né? Você é aquele barro e o Espírito Santo está fazendo você ficar linda para se apresentar ao Senhor. Invocar o Espírito Santo é se abandonar à ação de Deus com total confiança e reconhecer-se criatura dependente dEle. É dar carta branca como Maria deu para Ele. Você está disposta, vocês estão dispostos a dar hoje carta branca ao Espírito Santo? Fazer de vocês o que Ele quiser na vida de vocês? Levar para onde quiser, do jeito que Ele quiser, do jeito que for para a gente chegar no céu, no tempo dEle, que Ele nos chamar? E Maria, como deu carta branca a Ele, nela acontece a suprema manifestação do Espírito Santo Criador, gerando Jesus no ventre dela.
O Espírito Santo, ele pode vir sobre o meu caos interior. Lembra lá no começo que ele pairava sobre o caos, sobre o vazio? É Ele que pode vir sobre o meu caos interior, sobre o vazio que eu tenho na alma e botar ordem na minha vida. Se Ele, pela potência criadora, então transformou o caos em cosmos, o que Ele pode fazer se eu deixar? Com certeza Ele vai transformar a minha desordem em ordem, a minha confusão em harmonia, a minha deformidade de filha de Deus em beleza e a minha velhice em novidade. Então eu queria agora que todos vocês fechassem os olhos. E a Teresa vai cantar, invocando o Espírito Santo, dizendo que nós precisamos dele. E eu peço às servas que se levantem e que vão sobre cada uma das pessoas aqui enquanto a Teresa canta, pedindo o Espírito Santo sobre cada pessoa, pedindo que ele faça cada uma, mova a desordem em ordem, mova a confusão em harmonia e a deformidade que ainda tem dentro em beleza e a velhice em novidade. Vamos lá. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Por isso vem, Espírito Santo, ó, vem, Espírito Santo, vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Senhor, eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Por isso vem, Espírito Santo, ó, vem, Espírito Santo, vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Vem Santo sobre de cada Deus, vem coração. sobre cada coração. Vem renovar todas as coisas. Vem transformar essa vida. O Espírito Santo é alegria mesmo na dor. É a gente conseguir ver o futuro, porque o futuro é a vida eterna, é a terra prometida. Que saber ter certeza absoluta que mesmo com todas as dificuldades que a gente passa, tanto pessoais, na família,
e no país e no mundo inteiro, Deus está conosco. O Espírito Santo vai nos dirigir. Ele é o Senhor da história. Vem, Espírito Santo de Deus, dá essa certeza em cada coração e renova a alegria hoje no coração de cada um. Amém. Eu e minha casa servirei